Bom, eu sou Felipe, eu sou baterista, agora eu tô tentando ser multi-instrumentista. Comecei na música, cara, ali com meus 14, 15 anos. Eu escolhi a bateria, na verdade a bateria foi escolhida para mim porque quando todos os amigos decidiram ter uma banda, sobrou a bateria para mim porque eu não estava lá presente, sabe? Então na segunda vez que a gente encontrou, sobrou a bateria, então eu comecei a ser baterista. E aí com bandas, o que aconteceu? A gente começou a fazer pequenos ensaios, a gente começou a ensaiar, a gente começou a ver que a coisa podia andar, mas a nossa concorrência interna era muito grande, a gente tinha muita gente para pouca banda, sabe? Então a gente eu acabei entrando numa banda menorzinha, uma banda que a gente tinha que eu tinha um conhecido, e a gente começou a fazer alguns ensaios e tal, porque tinha um show para fazer e eu sabia tocar um pouquinho de bateria a mais que o antigo baterista. E aí a gente foi fazer esse show, e esse show foi o primeiro lugar que eu toquei na minha vida, que foi a Associação de Surdos e Mudos de Belo Horizonte. Ou seja, é um lugar bem tranquilo, né? Porque ninguém me ouviu. Na verdade, era só o local, foi bem divertido, a gente tocou umas 5, 6 músicas, foi meu primeiro show, mas de qualquer forma, vale a experiência e vale a piada também. A nossa trajetória, de todos os nossos músicos aqui de Belo Horizonte, dos meus amigos, de todo mundo que eu conheci, ela sempre aconteceu de maneira bem gradual, sabe? Porque a gente vai estudando o próprio instrumento, vai se desenvolvendo, vai trazendo novas coisas, vai desenvolvendo a identidade e vai criando as novas bandas e tudo vai surgindo. Então, depois desses pequenos shows, a gente começa a tocar em pubs e depois em alguns eventos e vai tocando para mais gente e é assim que a coisa vai se desenvolvendo. Então, quando eu comecei a tocar profissionalmente e começou a entrar um dinheiro, alguma coisa assim, eu tive algumas bandas bem legais, covers no início, né? Depois bandas de música autoral, mas as bandas covers era que geralmente davam um pouco de grana pra gente, porque banda autoral ninguém quer ouvir. Então, no início, eu toquei com a banda de Bon Jovi cover. Depois eu toquei com a Locomotive, aqui de Belo Horizonte, que tocava Guns N' Roses. Foi uma banda que me projetou legal, que me trouxe bastante conhecimento, bastante alvo, assim, para ir para os pequenos locais, sabe? E, por último, né, eu toquei numa banda de Kiss, que a gente tocava vestido de Kiss, a gente se maquiava, a gente vestia a roupa e entrava no personagem, conversava em inglês. Essa foi, sem dúvida, a melhor parte da minha carreira como músico cover aqui nos bares de Belo Horizonte. E nos bares não só de Belo Horizonte, mas nos eventos de Minas Gerais, porque a gente tocou para muita gente aqui em Minas Gerais. Com certeza foi o Kiss. O Kiss foi sensacional. E foi ele que trouxe toda essa bagagem de poder, de ter segurança de estar no palco, de ter segurança de que você faz com o seu instrumento, etc. Cara, durante o Kiss me deu vontade de realizar um sonho que eu tinha, que desde criança, desde pequenininho, quando eu comecei na música, que era fazer uma viagem para um festival que chamava Wacken Open Air, lá em Hamburgo, na Alemanha. E durante muito tempo eu sempre pensei em ir nesse festival. E quando eu finalmente consegui juntar um dinheiro, consegui estar numa situação de carreira um pouco mais confortável, deu para eu fazer essa viagem. Então, quando eu fui, eu cheguei lá, assisti o show, foi fantástico. E eu ainda tinha muitos dias de férias, então eu fui fazendo algumas viagens para outras cidades. Então eu fui para Polônia, na Cracóvia, depois fui para Budapeste, na Hungria, Holanda, né, em Amsterdã, e depois voltei para o Brasil. Mas com essas viagens, alguma coisa mudou, assim, que eu tive vontade de, na verdade, querer agora mudar para lá. Então, eu cheguei no final de agosto aqui aqui no Brasil, em 2017. Em outubro, novembro, a passagem de volta já estava comprada, então eu decidi ir para lá. As coisas lá na Hungria são um pouco mais fáceis, então eu consegui alugar um apartamento pelo Facebook.
E aí eu fiz essa mudança, mudei, fiquei 2 anos. Fiquei durante 2 anos morando em Budapeste. Foi onde, além de tudo, eu consegui melhorar como músico. Toquei em muitas open jams, que eles têm alguns bares onde as pessoas vão simplesmente para tocar lá. Então, era bem interessante, porque você conhecia diversas novas linguagens, diversas novas culturas né, musicais. Então, foi bem interessante para mim. Eu desenvolvi bastante lá. Sem contar que eu estava num lugar onde os shows de todas as bandas que eu gostava no mundo estavam tocando lá cada semana. Então, vira e mexe eu estava num show. A cada semana eu estava num show diferente de uma banda que eu nunca veria no Brasil. Então, foi a melhor, assim, acho que foi a melhor experiência da minha vida até o momento. E então, quando a gente volta para o nosso assunto da nossa banda, em relação ao Kiss, por exemplo, que era uma banda muito visual, era uma banda que trazia muitos elementos externos ao que era somente a música, como elementos visuais, com a pintura, como a roupa que a gente utilizava, e com o apego que todos os fãs tinham da gente querer tirar foto junto, a gente pensava muito em desenvolver todo um merchandising em cima do que a gente queria, sobre as nossas imagens, em relação a camisetas, canecas, bonés e toda essa merchandising que é proveniente de bandas. Então o que a gente queria fazer era muito difícil, porque era muito complicado, a gente não tinha grandes empresas, a gente não tinha nem pequenas empresas onde a gente podia recorrer. Toda essa produção era muito complicada, então a gente não conseguia ter o resultado que a gente gostaria. E aí com a Montink a gente conseguiu, hoje eu consigo, em relação à minha produção, em relação às minhas músicas, eu consigo ter um resultado muito melhor, um resultado muito mais efetivo, porque eu consigo ter o material na minha mão em baixo custo, em bastante qualidade, e a gente consegue ver que a demanda pode ser atendida na velocidade que o mercado demanda. Então foi bem interessante para mim, como usuário da Montink, ter essa plataforma que pudesse desenvolver o meu potencial maior.